Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, turma militar. Petróleos no Brasil, continuando a nossa aula, apostila 3, frente 2, a sua página 625. Pega lá que nós vamos estudar especificamente o petróleo. Bom, nós já vimos as outras aulas, né? Com certeza você já assistiu. Nós já vimos como que as fontes de energia elas podem ser distribuídas, né? Em fontes renováveis e não renováveis. Aí nós vimos de maneira geral sobre esses principais recursos, né, que seriam aqueles que podem ser repostos novamente ou aqueles que não podem ser repostos. Falamos de maneira geral, né, dessa questão de matriz energética e matriz elétrica, tá, que a gente vai estar focando novamente, ok? E também nós falamos de maneira geral sobre o carvão mineral e também sobre o petróleo. Só que nós falamos o petróleo de maneira geral, né? Como ele é formado, onde ele é encontrado, toda essa questão, né, de crises, né, do petróleo. E agora nós vamos especificamente falar mais sobre o petróleo no Brasil, ok? Não esquecer, e isso é importante sempre a gente frisar e voltar, que quando você fala em matriz energética é a soma de todas as fontes de energia que você utiliza num país para gerar ou energia elétrica ou combustível ou qualquer forma de energia usada para movimentar, por exemplo, uma indústria ou qualquer outra atividade, tá? Isso chama-se matriz energética, né? Aí nós vimos que pelo menos 80% da matriz energética mundial, né, ela é baseada em recursos não renováveis, principalmente dos combustíveis fósseis, né? Já no Brasil, a maior parte desta matriz energética ainda é, em torno de 52%, ainda é de combustíveis não renováveis, com destaque para os fósseis. E dentro dos fósseis, que nós vimos que são 4 fósseis: petróleo, carvão mineral, gás natural e o xisto. Desses 4, o mais importante combustível fóssil no Brasil e no mundo é o petróleo, ok? Então, se você comparar a matriz energética mundial e a matriz energética brasileira, o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem um equilíbrio na matriz energética, é quase 50-50%, né? Ora, e por quê? Porque nós vamos ver depois que a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil é proveniente de fontes renováveis. Por isso que a gente tem esse equilíbrio na balança energética, na matriz energética brasileira, ok? Bom, aí nós vamos falar especificamente hoje sobre o petróleo, né? O famoso ouro negro, ok? Então, primeira coisa, pessoal, vamos só relembrar alguns dados, né? Então, nós vimos que o petróleo ele é um combustível fóssil, ok? E é um combustível, além de ser fóssil, quer dizer que ele é um combustível não renovável, né? Originário de matéria orgânica de micro-organismo formado em fundo de lagos, mares, oceanos. Então, como nós já vimos, o petróleo é um combustível de origem marinha, mas eu posso extrair tanto no continente, que a gente fala de extração terrestre, como também nós podemos fazer uma extração, no caso da plataforma continental, que seria, né, as grandes reservas de petróleo no Brasil e no mundo, ou seja, no fundo do mar, ok? Nós vimos também que o petróleo você só pode encontrar em uma bacia sedimentar. Não esquecer isso, bacia sedimentar. Significa que você jamais vai extrair petróleo em um escudo cristalino, né? O escudo cristalino seria os minerais metálicos, tá? No caso, seria o combustível fóssil, todo fóssil é só encontrado em uma bacia sedimentar, ok? Bom, como que começou, né, a origem do petróleo no Brasil? Então, eu coloquei aqui para vocês, baseado, né, como está na apostila de vocês, que na década de 1930, a região que a gente pode dizer que da década de 30 até a década de 70, a principal área produtora era essa região chamada Recôncavo Baiano, lógico que o próprio nome já diz que é na Bahia, na região de Salvador, tá? Essa extração aqui, pessoal, é uma extração terrestre. Ou seja, esse petróleo extraído no Recôncavo Baiano é extraído no continente, não é no litoral da Bahia, tá? É no continente, ok? Bom, nesse momento, na década de 30 até o início dos anos 40,
Quem explorava petróleo no Brasil era iniciativa privada. Então, o governo brasileiro não atuava diretamente na extração de petróleo, ok? Então, era iniciativa privada. Quando que isso começa a mudar no Brasil? A partir do momento que Getúlio Vargas entra no governo. Vocês sabem que Vargas governa o Brasil na década de 30, 40 e depois tem um pedacinho, né, do governo dele na década de 50. E vai ser no período do governo de Getúlio Vargas que nós vamos ter um movimento, o petróleo é nosso, que eu acredito que todo mundo deve lembrar disso, aquela coisa de nacionalismo, né, o petróleo é nosso e tal. E aí o que vai ser criado? O governo, a partir de então, a partir desse movimento, né, de petróleo é nosso, tá? O governo começa a ter um monopólio geral sobre o petróleo. Então vai ser a partir desse momento que eu vou ter um monopólio estatal, ou seja, o que é um monopólio? Nós já vimos, é quando uma empresa, ela controla toda a produção, a transformação e a distribuição desse produto. Então, no caso, esse monopólio, pessoal, era desde a exploração, olha só, ela tinha o controle, desde a exploração, só ela que passaria a ter, né, no caso, o direito de explorar, a parte de refino do petróleo seria apenas um controle da estatal, tá? E da comercialização basicamente do petróleo era apenas poder do Estado. Para isso, em 1953 foi criado a empresa chamada Petrobras, que é uma das grandes multinacionais brasileiras, né? Que era uma empresa somente no caso estatal e hoje nós sabemos que é uma empresa que ela também tem capital privado, né? Tem várias pessoas que compraram, né, e compram ações da Petrobras, ok? Bom, Celius, então quer dizer que até hoje, no caso, é a Petrobras que ela tem um controle total, no caso do petróleo no Brasil? Não, tá? No caso, esse monopólio vai até quando, pessoal? Vai até o governo do Fernando Henrique Cardoso, quando é quebrado esse monopólio, no caso da Petrobras. Tá? A partir do governo Fernando Henrique, a Petrobras ela passa sim, controlar a maior parte da exploração do petróleo, mas também outras empresas podem ter a possibilidade não só de explorar, como refinar petróleo dentro do Brasil. Então, cuidado! Hoje eu tenho um monopólio brasileiro sobre a prospecção, refino e o comércio do petróleo? Não! Na verdade, isso existiu desde o governo Vargas até o governo Fernando Henrique, ok? Bom, aí uma coisa importante a gente falar. Até a década de 70, pessoal, o Brasil praticamente importava quase todo o petróleo que era usado, tá? Só para vocês terem uma ideia, até praticamente a primeira crise mundial do petróleo, a gente poderia dizer que pelo menos, no mínimo, 70% de todo o petróleo usado no Brasil era importado, né? E por que também não se priorizava em pesquisar? Lógico, tecnologia não tinha se desenvolvido tanto e não existia um interesse, né, político e econômico. Por quê? Porque era barato você comprar o petróleo lá fora. Porém, nós vimos na última aula que em 1973 nós tivemos a primeira crise mundial do petróleo. Lembra das crises do petróleo que nós já vimos? Né? 73, depois nós tivemos 79, depois nós tivemos na Guerra do Golfo, ok? E essa primeira crise mundial do petróleo vai gerar duas consequências específicas para o Brasil, que eu já comentei isso com vocês, mas vou voltar. Primeiro, que vai ser criado em 1975 o programa chamado Proálcool, né, onde vai ser criado uma alternativa energética. Gente, o Proálcool, tem muita gente, lógico, não é o caso de vocês, que são pessoas antenadas, mas tem muita gente, galera, que acha que o álcool é um combustível super jovem, que foi criado há poucos anos atrás. Né? Na verdade, o Proálcool é bastante antigo, desde a década de 70. Né? Então, vocês imaginam quando o álcool foi lançado, como ele era visto no mercado. Ninguém aceitava você abastecer aquele combustível que aparentemente parecia uma água. Porque sempre nós utilizamos o quê? A gasolina. Aí o que o governo na época fez para estimular não só a produção, como também para estimular o consumo do álcool? Começou a subsidiar a produção. Então, cada vez que você ia abastecer
o carro no posto de combustível, né, o preço da gasolina estava lá em cima, caríssimo, porque estava em crise, né, e o preço do álcool lá embaixo, certo? Aí o que começou a ocorrer? Várias pessoas converteram o seu carro a gasolina a álcool, como muitos fizeram alguns anos atrás, convertendo o seu carro a gás, por exemplo, né, e aquelas pessoas que passaram a ter maior poder aquisitivo, a partir de 78 para 79, tá, foi lançado o primeiro carro 100% a álcool, 0 km no Brasil, ok? E aí as pessoas que tinham condições financeiras compravam um carro 100% movido a álcool. Cuidado com uma coisa, tá? Nesta época, o carro era 100% a álcool. Quando que vai surgir o Flex no Brasil? O carro Flex no Brasil vai surgir a partir de 2003, ok? Ok? Aqui no caso, pessoal, nesse momento você tem que pensar que aqui, ó, a gente tinha um carro, ou ele era 100% a gasolina, ou ele era 100% a álcool. Então, na verdade, o ProAlco, o programa do álcool que foi criado no governo federal em 75, foi uma resposta brasileira à primeira crise mundial do petróleo. Pelo menos um combustível que pudesse substituir parcialmente a gasolina, ok? A segunda medida que aconteceu foi o quê? Ora, novas pesquisas começaram a surgir. A Petrobras, na verdade, ela já tinha iniciado, né, como é uma empresa desde 53, sempre foi uma empresa que sempre desenvolveu muitas tecnologias. Com a necessidade, a Petrobras vai desenvolver novas pesquisas, novas tecnologias, para tentar descobrir novas reservas de petróleo. E aí, nos anos 80, vai descobrir uma das principais áreas produtoras que fica no estado do Rio de Janeiro, que é a chamada Bacia de Campos, tá? A partir do momento que o Brasil descobriu a Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, que é uma extração da plataforma continental, a nossa produção começou a crescer gradativamente e a gente diminuiu a nossa dependência externa, ok? Ok? Então, olha só, até hoje nós não somos autossuficientes, nós ainda dependemos da importação de petróleo. Ainda mais que petróleo não é tudo igual, com certeza vocês devem saber disso, existem tipos de petróleo. E até então, pelo menos ampliar a extração do pré-sal, tá? O petróleo que o Brasil mais produz é o petróleo mais pesado. E tem vários setores que precisam de um petróleo mais leve, que o Brasil ainda não é autossuficiente. Então a gente tem que recorrer à importação, ok? Bom, hoje quando você fala em petróleo no Brasil, qual é o principal estado brasileiro, o que mais produz petróleo no Brasil? É o estado do Rio de Janeiro. E essa extração de petróleo no estado do Rio de Janeiro é uma extração marinha. Ela é feita ao longo da costa do estado do Rio de Janeiro. Tranquilo? Bom, então se a gente pensar, desde a época que se iniciava, né, a extração de petróleo no Brasil, nos anos 30, que era uma pequena produção lá na Bahia, até chegar praticamente no final do século XX, o Brasil cresceu sensivelmente a produção de petróleo. É lógico que a crise de 73 foi uma forma de impulsionar por obrigação, por necessidade, né, aumentar essa produção, ok? E aí em 2007, pessoal, foi descoberto no governo Lula, acho que vocês devem estar lembrados disso, tá? Em 2007 foi descoberto o tão famoso pré-sal. O tão famoso pré-sal, ok? Hoje a gente só praticamente fala de pré-sal. Se vocês olharem a apostila de vocês, só fala praticamente de pré-sal. Então aqui eu vou fazer um resumão do que é o pré-sal, tá? E dessa questão, tudo que é ligada à extração desse petróleo dessa região, ok? Primeiro, pré-sal é o nome dado à região que foi encontrado essas imensas reservas de petróleo e gás natural, porque não é só petróleo e gás, que foi descoberto pela Petrobras em 2007. Na verdade, essa pesquisa já estava sendo feita, cada vez eles conseguiam perfurar uma quantidade maior de profundidade, até que eles descobriram em 2007 essa grande reserva de petróleo e gás, tá, no litoral do Brasil. Só que essa formação do pré-sal, pessoal, esse petróleo, essa grande reserva,
ele é uma formação que tem pelo menos cerca de 100 milhões de anos de formação. Ele foi formado lá na era Mesozoica, numa época que eu acho que vocês devem estar lembrados que a gente já viu, quando ocorreu a chamada deriva continental. Aquela época que nós vimos, lembra que os continentes formavam um só? Lembra? Era uma Pangeia, aí da Pangeia começou a se separar, ao norte formou a Laurásia e ao sul formou a Gondwana. E a África era grudada com o Brasil. Segundo os geólogos, quando a África e o continente sul-americano começaram a se separar, nessa região que era um só continente, começou a se separar, muita matéria orgânica foi depositada e coberta pelo Oceano Atlântico, ok? Esses micro-organismos, essa matéria orgânica que foi soterrada há cerca de 100 milhões de anos no fundo, onde hoje é o Oceano Atlântico, na costa brasileira, formou essa grande reserva chamada pré-sal, tá? Vocês sabem que o petróleo, a grande formação do petróleo é na era Mesozoica. Vocês lembram das eras, né? Arqueozoica, Proterozoica, Paleozoica, Mesozoica e a Cenozoica, tá? Então, se você comparar, por exemplo, o petróleo com o carvão mineral, o petróleo tem uma formação mais recente, porque o carvão é da era Paleozoica, tá? E o petróleo está mais ligado à era Mesozoica. Bom, nesse momento vai ser formado então o pré-sal, que são essas grandes reservas, onde você encontra não só o petróleo, como também a extração do gás. Não esqueça, galera, que o gás natural, ele é formado pelo esse processo de decomposição. Toda matéria orgânica, ao entrar em decomposição, ele gera um gás, que é o gás metano. Esse gás, ele vai ficar confinado, né, em camadas no interior da litosfera, certo? Que quando for extraído é o que a gente chama de gás natural, ok? Que também é um fóssil. Que nós vimos também que o gás, ele é muito menos poluidor no caso do que o petróleo, ok? Bom, então aí que foi descoberto o pré-sal. Bom, o que seria o pré-sal? Então eu fiz um esquema aqui, né, mais ou menos para vocês entenderem. Primeiro, aqui eu coloquei mais ou menos a costa do Brasil, certo? E é onde eu teria encontrado o pré-sal. Segundo, né, os geólogos, pessoal, esse petróleo aqui, ó, ele é encontrado nessa faixa que ele tem uma média em torno de 700 quilômetros de extensão, que vai pegar desde o estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então, quando você fala assim, Cirilza, quais são os estados que formam o pré-sal? A gente fala assim, ó, é do Espírito Santo a Santa Catarina. Espírito Santo a Santa Catarina. Mas quem tá aqui nesse meio aqui, né? Nesse meio aqui, ó, eu tenho Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Ok? Então, são 5 estados no litoral brasileiro, 5 estados no litoral brasileiro que fazem parte dessa região do pré-sal, certo? Na verdade, segundo as reservas que foram descobertas até agora, as grandes áreas estariam no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Na verdade, o grande privilegiado ainda continua sendo o estado do Rio de Janeiro, ok? Dentro dos diversos campos que foi descoberto, o maior de todos é o chamado, deixa eu colocar, coloquei aqui, não é bacia, né? O principal campo, pessoal, é o chamado Campo Tupi, que hoje nós não chamamos mais de Campo Tupi. Esse campo, ele é chamado de Campo Lula, ok? Gostando ou não gostando, ele foi trocado de nome. Então, é o chamado Campo Lula, que é considerado o maior campo de extração de petróleo dentro da bacia do pré-sal, ok? Então, primeiro, qual é a área de abrangência do pré-sal? Ele abrange uma faixa de em torno de 700 a 800 quilômetros ao longo da costa de 5 estados brasileiros, que vai do Espírito Santo até Santa Catarina, ok? Bom, mas o que seria o pré-sal? Então esse esqueminha aqui, que eu acho que facilita vocês entenderem, mais ou menos é o seguinte: eu tenho um oceano, onde aqui eu vou ter a plataforma, que é onde você vai instalar ali para você extrair, certo? E nessa região, como ele está pelo menos em torno de 250 quilômetros
Distante da costa é uma região já de águas profundas, é na plataforma ainda, tá? Nós já vimos relevo submarino, é a plataforma, tá? Plataforma continental. Segundo essa região, eles têm mais ou menos uma profundidade em torno de 2.000 metros, ou seja, em torno de 2 quilômetros. Então, se você pegar aqui, ó, da superfície aqui do mar, até eu chegar no leito oceânico, aqui seria o quê? Seria o leito do oceano. Ora, o que seria o leito do oceano? O fundo do mar é cerca de aproximadamente 2 quilômetros de água, ok? 2 quilômetros de água, 2.000 metros. Aí você teria essa camada aqui, ó, tá? De rocha, que nós chamamos de pós-sal. Pós-sal. E aí nós temos uma grossa camada de sal abaixo do pós-sal. E aí nós vamos ter a tão famosa área do pré-sal. Então, olha só, cuidado com isso. Você tem superfície, o mar, fundo do mar. O sal, essa grossa camada de sal, que eles falam que isso aqui tem em torno até de 2.000 metros, mais ou menos, de largura, de espessura de sal, sal mesmo, no fundo do oceano, no caso, no fundo, não no fundo do oceano, né, mas no meio das camadas rochosas, certo? Você divide esse sal em duas partes, o chamado pós-sal, que estaria acima, e o pré-sal, que estaria abaixo, certo? Onde nesse pré-sal é onde eu vou encontrar aqui não só o gás natural, como também o petróleo. Segundo a Petrobras, o petróleo encontrado nessa área do pré-sal é um petróleo de ótima qualidade, é um petróleo mais leve, um petróleo que nós importamos muito porque nós não temos até então uma grande produção, ok? Bom, se eu pegar, galera, olha só, do fundo do oceano até onde é o pré-sal, é uma média de 7 a 8 quilômetros de profundidade, tá? Então, se você imaginar, cara, aqui da superfície, aqui ó, superfície do mar, até o pré-sal, é uma profundidade em torno de 8 a 9 quilômetros, média de 8 a 9 quilômetros em média de profundidade. Então, geralmente você fala assim, o que é o pré-sal? É uma camada localizada abaixo de uma grossa camada de sal, a uma profundidade de 7 a 9 quilômetros abaixo do nível do mar, ok? Então, vocês imaginam que para você chegar e extrair esse petróleo, tá? Você precisa de uma tecnologia mais avançada, que a Petrobras é uma das poucas empresas do mundo que possui essa tecnologia, ok? Detalhe importante, grande parte do petróleo que ainda é extraído no Brasil, a maior parte do petróleo extraído no Brasil é extraído da camada chamada pós-sal, certo? A maior parte do petróleo hoje ainda extraído no Brasil é da camada do chamado pós-sal. Só que essa camada do pré-sal ela tem crescido bastante. Na verdade, pessoal, a extração aqui do petróleo nessa região do pré-sal, ela começou a partir de 2010, né? Então, a partir de 2010, 2011, começou as primeiras perfurações, os primeiros poços no pré-sal. E aí surgiu um problema. Qual é o problema? A famosa discussão sobre os royalties do petróleo. Royalties. O que são royalties? Na verdade, é um valor que é repassado para a produtora. Teoricamente, para você, é como se você recebesse antecipadamente um valor, lógico, de um possível dano ambiental. Então, é um direito que eu tenho de receber por estar tendo a extração de um recurso mineral na minha região. E esses royalties começou a ter uma discussão muito grande, quem teria o direito a esses royalties. Por quê? Porque até então, quem receberia os royalties de petróleo? Apenas os estados e municípios produtores. Quem não é produtor, tipo Mato Grosso do Sul, não tem nada a ver com o pré-sal, né? Então, teoricamente, a gente não receberia. Mas aí começou a ter uma discussão. Por quê? Porque, de imediato,
os 5 estados, principalmente Espírito Santo e Rio de Janeiro, começaram a pressionar para que os royalties ficassem apenas concentrados para esses estados produtores e para os municípios produtores, certo? Porém, as outras unidades federativas do Brasil, inclusive o Mato Grosso do Sul na época, começou a questionar. Ora, como assim? Está escrito, galera, presta atenção, está escrito na Constituição Brasileira que todas as riquezas do subsolo brasileiro pertencem à União, certo? Então, por exemplo, se eu encontrar uma grande reserva, por exemplo, de qualquer minério na tua fazenda, de repente, ou numa propriedade de alguém, você vai receber os royalties, mas você vai ter que ter autorização do governo, porque todas as riquezas do subsolo pertencem à União, você é dono do solo e não do subsolo. E aí os estados não produtores começaram a questionar, mas peraí, por que você, Rio de Janeiro, tem direito a receber? E eu, por exemplo, Mato Grosso do Sul, não. Né? Se está na Constituição que o subsolo pertence à União, então essa grande riqueza de petróleo que foi descoberto pertence à nação brasileira. Então todos têm o direito. E aí houve uma grande discussão, certo? Foi criado uma lei em 2013 no governo Dilma, que depois entraram com recurso, né? O Espírito Santo entrou com recurso no STF, certo? E só em 2019, tá? Que ficou definido as novas regras, onde ficou estabelecido que 25% dos royalties de tudo que se produzir do petróleo, do pré-sal, você tem que distribuir para os estados produtores e não produtores. Então, pelo menos 25%, quer dizer que a maior parte, 75%, vai ficar, né, os royalties para os estados e municípios produtores. E os 25%, tá, desses royalties iriam para aqueles lugares que não produzem, tá, o petróleo, né, baseado nessa lei da Constituição. Isso ficou definido o ano passado, onde o STF definiu, depois de anos de discussão sobre os royalties do pré-sal. Ok? Bom, outra coisa importante. Quando eu falo em pré-sal, eu estou falando de 3 grandes bacias. A bacia do Espírito Santo, né, que até coloca onde vai estar. A bacia de Campos, que está no Rio de Janeiro. E a bacia de Santos, que também está no litoral de São Paulo. Então, quando você fala bacia do Espírito Santo, bacia de Campos e bacia de Santos, fazem parte da bacia da região do pré-sal. Ou seja, está nessa região aqui, ó, do pré-sal. Ok? Bom, e aí pra gente estar finalizando, outro detalhe importante. Em 2017, né, acabou, né, foi votado o fim da obrigatoriedade, acabou a obrigatoriedade da Petrobras ter que participar de toda extração de petróleo. Porque até então, até 2017, pelo menos 30% de uma área que fosse extraída tinha que estar nas mãos da Petrobras, certo? A partir de 2017 ficou definido que não é mais obrigatório a Petrobras estar participando ativamente da extração de um determinado lugar, ou seja, outras empresas podem extrair, é lógico, depois de um leilão que é feito, de toda uma regulamentação dessa empresa para extrair petróleo na região do pré-sal. Ok? Bom, outra coisa importante, eu não sei se vocês se recordam, né, não faz tanto tempo assim, mas em maio de 2018, há 2 anos atrás, né, 2 anos e pouquinho atrás, houve uma forte greve dos caminhoneiros. Não sei se vocês se recordam. Por quê? Deixa eu só explicar para vocês, tá? Isso não tem na apostila de vocês. Na verdade, o que acontecia? Em 2018, nós já vamos estar no governo do Michel Temer, ok? Então, como que era a lei do preço dos combustíveis, né? Como gasolina e derivados, no governo Dilma? Eu não sei se vocês se recordam que geralmente, várias vezes a gente ouvia falar assim, o preço do barril do petróleo está em alta no mercado externo. Aí a gasolina estava barata pra gente. Aí, de repente, o preço do barril despencava no mercado externo por alguma crise, e aí, de repente, o preço da gasolina subia. Aí a gente falava assim, gente, não dá para entender, né?
O mundo está pagando barato, a gente paga caro. Aí a hora que de repente eles começam a pagar mais caro, a gente paga mais barato. Como assim? Na verdade, durante muito tempo no governo Dilma, o governo ele regulava o preço do combustível. Porque o preço do combustível, né, principalmente a gasolina e o diesel, ele entra dentro da questão de inflação. Então, para assegurar que a inflação não aumentasse, se o preço do barril do petróleo estava muito caro, esse preço não era repassado para nós consumidores. Então, ficava com um preço mais baixo. E quem que pagava essa diferença? O governo, o Estado. Foi uma das razões que o Estado foi se endividando. Aí, quando chegou no governo do Michel Temer, né, depois do impeachment da Dilma, o que aconteceu? O Temer resolveu que agora o preço do combustível do Brasil ia seguir a regulação internacional. Como assim? Se o barril do petróleo está em baixa, a gasolina e diesel cai também. Se subir o preço do barril do petróleo, sobe o combustível também. Tanto está assim que vocês sabem, nós já falamos, como que o preço do barril do petróleo está em baixa, super em baixa, ainda mais agora com essa crise, né, por causa do Covid. E aí, como que está o preço do litro da gasolina e do diesel? Está muito mais barato do que meses atrás, ok? Então, hoje, o preço do combustível, ele ainda acompanha essa regulação do preço do barril do petróleo no mercado externo. Se subir lá fora, sobe aqui dentro. Caiu lá fora, cai aqui dentro. Só que aí o que aconteceu? Quando isso foi estabelecido no Brasil, começou a ter um problema em relação ao frete. Por quê? Porque os caminhoneiros, principalmente aqueles autônomos, eles pegavam um determinado frete, fazendo todo um custo que ele iria gastar com combustível, né? E passava o preço. E aí o que eles começaram a perceber? Que no meio do caminho, cada lugar que eles paravam para abastecer tinha um preço diferente, porque a gasolina começou a subir, o diesel, perdão, quase que diariamente. Ele saía lá da onde ele pegou a carga com o preço, no meio do caminho era outro, depois era outro. Quando ele chegava lá na entrega da carga dele, ele tinha extrapolado o que ele tinha pensado como custo. Por quê? Porque subiu o preço do diesel durante todo o trajeto do transporte. E aí, pressionado por essa questão e também com outros interesses, houve uma das maiores greves de caminhoneiros em maio do ano de 2018, não sei se vocês se recordam, há 2 anos atrás, que foi uma consequência desse preço do combustível que foi estipulado pelo governo Temer. Aí foi feito um acordo, né, onde esse preço ele oscila, só que ele tem uma regularidade maior de período, né, para não sair com o valor do combustível e no meio do caminho eu pegar um grande aumento e não estava planejado naquilo que eu queria, certo? Bom, então hoje, pessoal, nós ainda não somos 100% autossuficiente, nós ainda não somos nós não estamos entre os maiores produtores de petróleo do mundo, já deveriam estar. Por quê? Porque desde que o pré-sal foi descoberto, desde que a extração do pré-sal começou, nós tivemos nesse período aqui, ó, principalmente 2014, nós tivemos todo o problema da Operação Lava Jato e o envolvimento da Petrobras nesse processo. Consequentemente, o que vai acontecer, pessoal? Durante todo esse período, né, que houve, no caso, esse problema da Petrobras, tá? Automaticamente, o dinheiro que era para ser investido não aconteceu. Todo mundo lembra do Petrolão, do desvio de verbas, né, que foram feitos, né, em diversos momentos aí do governo, certo? Então isso basicamente interferiu em muito, pessoal, na produção de petróleo, no caso do pré-sal. Porque se o pré-sal começou a extração em 2010, se tudo tivesse seguido como era planejado, talvez hoje, né, 10 anos depois, a gente estaria com uma produção muito superior de petróleo do que a gente realmente está, né? Mas na verdade nós tivemos uma quebra de toda essa produção pela falta de investimento em consequência, né, de toda a operação chamada Lava Jato, né, que colocou a Petrobras no processo, ok? Outra coisa importante,
É lógico que hoje o pré-sal é um lugar importante, petróleo sempre será petróleo, só que nós estamos vendo que hoje o mundo está indo atrás de alternativas energéticas, né? Num momento de crise como estamos agora e que o preço do barril do petróleo despencou, né? Todo investimento feito no pré-sal muitas vezes não tem um retorno tão grande esperado como a gente almejava, ok? Hoje, os maiores produtores de petróleo no Brasil continuam ainda estando no estado do Rio de Janeiro, é o maior produtor, só que nós temos grandes produtores de petróleo como Espírito Santo, Sergipe, Rio Grande do Norte, temos extração de petróleo no estado do Amazonas, certo? Mas pelo menos quase 80% do petróleo extraído no Brasil vem da região do Rio de Janeiro. Ok, pessoal? Bom, então nós terminamos petróleo aqui. E aí a gente volta finalizando em outra aula o conteúdo, tá? Então, por favor, dá uma olhada na apostila, olha a localização dos mapas, das figuras, resolva os exercícios e a gente encerra hoje aqui Petróleos no Brasil, ok? Um beijo, tchau, tchau!